Boa noite, no nome do Senhor Jesus. Estamos aqui porque Ele viu isso desde antes da fundação deste mundo. Vamos ler Salmo 23:3. Agradeço o pastor Zizito pela confiança. E nossa oração constante é que Deus possa continuar abençoando o ministério do pastor Zizito, abençoar sua esposa, irmã Terezinha. Que essa igreja tão abençoada. Salmo 23, verso 3. E depois, Romanos. Vai ter tempo, os irmãos não precisam procurar agora. Depois, Romanos. Vamos ler. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Repetindo de novo. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Romanos 8. Se puder baixar só um pouquinho, irmão João. Romanos, carta do apóstolo São Paulo aos nossos irmãos que estavam em Roma, capítulo 8, no verso 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Senhor Jesus, aqui está um pequeno povo, e eu creio que com a fé bem grande, com um coração sincero, com necessidades que nenhum homem pode suster, pode ajudar. Mas nós cremos na Tua graça, na Tua misericórdia, nós cremos na mensagem pregada pelo profeta de Deus, e aqui estamos ela com a totalidade, Senhor. A única coisa que nós pedimos, nos unge para falar com o mesmo Espírito, com a mesma unção que foi falada pelo profeta de Deus, e nos unge também para ouvir, crer e obedecer aquilo que o Senhor já nos deu desde aquele tempo que o profeta estava aqui. Nisto estamos confiados. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus olhos já divisam não tão distantes, meus ouvidos já escutam sons divinais. Tão cansado estou da vida aqui deste lado, e meus braços quase já não podem remar. Calejados e feridos por tantos dias, querem bálsamo naquele porto encontrar. Além do rio existe
lugar pra mim. Além do rio existe paz. Além do rio a vida não terá mais fim. Com meu Jesus irei morar. Tenho já sonhado com aquelas moradas que olho algum aqui não viu e nunca verá. Tem beleza incapaz de ser comparada, pois a glória do Senhor presente está. Muito mais bonito que o sol no poente, ou a gota d'água em prisma como cristal. É o encontro de irmãos de fé redimidos. Compensou viver, lutar, vencer afinal. Além do rio existe um lugar pra mim. Além do rio existe paz. Além do rio a vida não terá mais fim. Com meu Jesus irei morar. Refrigera minha alma. Esse hino refrigera, né? Refrigerante. Podemos tomar, sim, este refrigerante. Aquele com açúcar, não. Porque lá é perigoso demais para a saúde. Engorda, faz mal, leva o diabetes lá em cima. Mas este refrigerante é bom demais. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O assunto hoje é Jesus meu guia sempre. Jesus meu guia sempre somente na hora da morte, na hora da doença, na hora do desemprego, na hora do filho rebelde, na hora da filha rebelde. Oh, Jesus, me guia neste assunto. Jesus meu guia sempre, na hora da bonança, da conta com dinheiro, na hora do carro novo, na hora que está naquele amor com a esposa
e os filhos também. Tudo temos que ter a direção de Jesus Cristo. Começando com o nosso começo, né? Tem que ser a mensagem. Redundou para redundar mesmo. Mensagem do profeta de Deus para esta era, irmão Brana. Na mensagem, a estatura de um homem perfeito. 290. Sobre guiar. Imagino que os apóstolos não se portavam como nós. Possivelmente eram homens de poucas palavras, até que chegavam ao púlpito. Então entravam, falavam o que correspondia e se iam. Sim, Senhor. E o que gerava isso? Eles tinham poder, eles tinham virtude. Eles não tinham questão com os homens. Eles sabiam onde estavam. Sabiam em quem criam. Continuavam caminhando no Espírito. Um pequeno sinal era tudo que Deus necessitava fazer. Um pequeno sinal para os apóstolos. Por que eu vou colocar na minha pessoa, por que eu não consigo ver os pequenos sinais? Porque eu converso bastante, não paro nem um minutinho para observar a natureza falando comigo. Não tenho momentos de silêncio para aquela organização que os próprios psicólogos falam, organizar a sua mente. Fica lá uma meia hora no dia, organizando a sua mente, os seus próximos passos. Mas isso mesmo o profeta de Deus fala, mostra isso. Não é só isso, não. É sondar, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Um pequeno sinal era tudo que Deus necessitava fazer, e logo nada podia impedir. Eles não duvidavam nem estudavam as alternativas, planos B. Nem se frustravam como fazemos nós, quanto ao que se devemos fazer isto ou aquilo. Eles, de todos os modos, o faziam. Por quê? Porque eles já tinham obtido um pequeno sinal de Deus. Não precisava ali da montanha pegar fogo, não. Não precisava disso, não. Era um pequeno toque. Deus não teve que insistir com Abraão. Vamos ler lá em Gênesis 12? Vamos pegar a Bíblia aí. Gênesis 12. Isso é tão bom relembrar o que já temos aprendido, né? Gênesis 12, 1. O versículo 1 diz assim, ó. Ora, o Senhor disse a Abrão, era Abrão ainda, não era Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a casa que eu te mostrarei. Aí ele continua, Deus continua falando com Abraão, e fartei uma grande nação, e no terceiro e abençoarei. E no quarto, o que aconteceu? O quarto versículo, assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito. Foi apenas um toque. Que coisa, né? Agora vamos ver aqui, ó, Gênesis 19. Vamos ver em Gênesis 19. 15 e 16. Gênesis 19, 15 e 16. É bem resumido, né? Porque se for ler tudo aqui sobre os varões, aqueles anjos que entraram na casa de Ló e insistiram com ele, e pediram para ele buscar, falar para os genros, aí a gente demora mais. Vamos direto ao assunto. Gênesis 19, 15 e 16. E ao amanhecer,
os anjos apertaram com Ló. Que coisa, né? Apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Que longanimidade! Refletida somente porque Abraão, ali era Abraão ainda, né? Abraão tinha insistido com Deus, né? Sobre os justos. Ao 16, ele, porém, o quê? Pode? Vamos falar bem alto? Jesus amado, não deixa eu demorar não, Senhor. Quando o Senhor der um toque, eu vou fazer aquilo correndo. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões, os anjos, lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no, e puseram-no fora da cidade. Foi isso que aconteceu com Abraão? Não foi. Falou, olha, faz isso. E ele fez, né? Mas por que será que aconteceu desse jeito? Claro, um tinha uma natureza, o outro outra. Um vivia no deserto, o outro estava misturado, tentando... Se acabar a luz aí, nós continuamos pregando, não tem problema não. Pode acabar. Acaba não. Estava misturado, tentando ajudar, reparar aquele mundo caído. Deus não teve que insistir com Abraão, ele estava separado, ele tinha tempo para ser guiado, para ser tocado. Um leve toque. Ele podia ouvir a voz de Deus, mas com Ló foi diferente. Os anjos tiveram que quase que arrancar o braço daquele homem. E adiantou alguma coisinha com a mulher de Ló? Não adiantou nada daquele esforço todo. Ficou lá, uma estátua de sal. E a pergunta vem, é inevitável, irmãos. E nós? Será que falta em nossas vidas um momento de silêncio? Para a gente pensar um pouquinho. Ah, mas lá em casa não dá tempo, não tem jeito, não dá. Sempre tem um jeitinho. E nós, e eu, vou colocar para mim, né? Vou ser guiado pelo leve toque da pomba, como os apóstolos, como Abraão? O que é necessário para sermos guiados pelo Espírito Santo, irmãos? Vamos ver em Jeremias 10, 23. Reconhecer que somos nada. Enquanto nós estivermos achando, eu estiver achando que eu sou alguma coisa, que eu dou conta de fazer alguma coisa, observe o que Jeremias fala para nós. Jeremias 10, 23. Isso aí a gente grifa assim, ó, depois faz uma chave com Provérbios 3, 5, 6. E é tão bom que a gente sabe o que nós somos. Não somos nada. Jeremias 10, 23. Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. Que coisa! Ah, mas eu tenho GPS, eu sou sabido, eu sei fazer isso, eu já li a mensagem, estou versado no assunto, eu sei entrar e sair. Todos nós precisamos de um guia. Provérbios 3, 5, 6. Vamos só repetir isso aqui, ó. Nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. Provérbios 3, 5, 6. Nós reconhecemos que não somos nada, mas vamos ficar só nesse fracasso? Não, temos que levantar a cabeça e confiar, conforme diz aqui, ó. Confia no Senhor, mais ou menos. É assim que está aí? Não. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos. E o que ele vai fazer? E ele endireitará as tuas veredas. Ele nos guiará pelas veredas. Porém, agora,
Quem te lidera, irmão? Quem que me lidera? Jovem, quem que te lidera? Moça, rapaz? O irmão Brano que está perguntando. Esta é a pergunta agora. Agora, somos todos liderados por algo nesta noite. Temos que ser, somos liderados. Mensagem liderança, pregada dia 7/12/65. Estou citando a data porque tem outra liderança que eu vou citar agora, do dia 31/10/65. Parágrafo 23. Mombrana diz assim: alguém lhe ajudou quando você deu o seu primeiro passo? Foi ou não foi? Foi. Nós não somos um cavalo, né? Que nasce ali já sai correndo. E no seu último passo, o profeta de Deus fala, que você dará na sua vida, alguém estará lhe conduzindo. Você com a bengala, jovem, tão bonito, hoje tão forte, alguém estará lhe conduzindo. Que ironia do destino, né? Que peça o destino prega em nós, né? Pois é. 24. Nós temos que ser conduzidos, sabe? Deus nos comparou com ovelhas. E você sabia que uma ovelha não pode conduzir a si própria? Ele faz essa pergunta exclamando, né? Ela se desviará e se perderá, e ela simplesmente não pode conduzir a si mesma. E ela tem que ter alguém para conduzi-la. O pastor tem o dever de conduzir a ovelha. Mas hoje, você está vendo, estamos vivendo em outro dia, tudo está mudado e pervertido. Você sabe o que o homem tem para conduzir ovelhas hoje? Um bode. Não vamos ficar comentando demais não, né? Mas aí os irmãos podem estender esse bode para bem longe mesmo, um bode bem sabido. E você sabe para onde o bode as conduz? Direto ao matadouro. As ovelhinhas, matadouro. Só parando um pouquinho. Para onde que esse bode conduz? Para o matadouro, para o eu próprio. Para eu, ó, conduzindo para mim mesmo. Vou falar bastante isso no encontro agora. Às vezes não tem nada de errado, mas vai ver, observe teu anjo. Observe teu anjo. Como que ele está conduzindo? Para Jesus? Amém. Vamos seguir esse anjo. E se não for para Jesus? E você sabe para onde o bode as conduz? Direto ao matadouro. As ovelhinhas não sabem para onde estão indo, de modo que o bode vai para o matadouro e as ovelhas não sabem o que fazer a não ser seguir um líder. Assim ele as conduz direto a este matadouro. E então o bode pula para fora da trilha e as ovelhas entram e são mortas. Está vendo? O bode, um líder errado. Contagem regressiva 80. E recordem, para ser um astronauta, eles não podem controlar a si mesmos. Eles, os astronautas, são controlados através de uma torre. O mesmo é com os astronautas de Deus. Queremos ser astronautas de Deus, mas queremos estar com a mão no manche, com a mão no controle, com a mão nos botões ali, controlando. Um pouquinho de pressão aqui, um pouquinho disso aqui, eu que controlo isso, eu que faço aquilo, eu. Jesus quer controlar toda a nossa vida, né? Ele quer ser o guia. A igreja e sua condição, uma grande mensagem de Deus como outras. Eu creio que essa mensagem aqui, como essa nós estamos escutando aí, qual que é a invasão dos Estados Unidos? Qual que é que está? Essa, né? A igreja e sua condição é maravilhosa também. E mais ou menos esse assunto assim. É aquelas chacoalhadas, sabe? Na gente, eu. 38. E Deus busca uma alma que Ele possa amar. Que coisa! Ele busca uma alma que Ele possa amar. Não passe de mim, ó bendito Salvador. E Ele se representou aqui sobre a terra como uma pomba dócil e um cordeiro dócil. Se esse cordeiro, num minuto, se revestisse da natureza de um lobo raivoso,
essa pomba teria alçado o seu voo imediatamente, teria se ido. Porém, o cordeiro não tem nenhuma grande opinião sobre si. Um cordeiro é uma criatura que, quando ele está perdido, ele está desesperadamente perdido. Uma ovelha não pode encontrar o seu caminho de volta. Essa é a razão pela qual o bode a guia para a sua morte. Ela não pode encontrar o seu caminho. Uma ovelha que está perdida. Deus nos comparou à ovelha. Quando nós estamos perdidos, nós estamos perdidos. Quantos assuntos nós nos perdemos, precisamos de orientação. Não há caminho que nós possamos encontrar por nós mesmos. E há somente uma maneira de fazer isto, é nos submeter ao pastor do rebanho, e ele faz a liderança. Aonde? Ministério, pastor que nós elegemos. Nós temos que crer nisso. O cordeiro está desejando submeter os seus direitos. Ele não está como Ló. Ele está desejando submeter os seus direitos. Não, olha, eu cedo, só até aqui. Não. Total. Nessa mensagem aqui, eu cortei, mas uma Brana fala que a ovelha é deitada ali no chão e tira toda a lã dela, ela não reclama. Ela sai pulando de alegria como antes. E se tirar, às vezes nós pedimos, Senhor, faz como o Senhor fez com Jesus ali, guia até o deserto para ser tentado, mas me manda com um kit sabonete, um kit água, né? Me manda bem preparado. É assim. Misericórdia, né? Que tentação, hein? Vou vencer segundo as minhas próprias forças? Não vamos vencer. Às vezes nós estamos achando que estamos vencendo, mas estamos perdendo, né? O cordeiro está desejando submeter os seus direitos. Agora, Deus deseja que nós sejamos cordeiros. Porém, há muitas vezes que nós não desejamos ceder nossos direitos. Muitos de vocês dizem, bem, eu tenho direito, irmão Brano. Isto é verdade. Porém, você está desejando sacrificar os seus direitos para que Deus possa lhe guiar? Que coisa, né? Jesus. E ele diz, esse é o problema com as nossas igrejas hoje. Nós temos nos tornado tudo mais, exceto cordeiros. E essa é a razão que tão logo que nós tomamos essa atitude, a pomba do Espírito Santo alça o seu voo e parte. Se o Cordeiro de Deus houvesse feito o mais simples rosnado como um lobo, ou houvesse feito algo contrário ao que a dócil pomba houvesse permitido, a pomba teria alçado o seu voo. Ela teria partido num minuto. Nós queremos ficar sem o Espírito Santo, por um minuto que seja. Um minuto dá para fazer tanta coisa errada, né? Essa é a razão de todo este rosnado aqui e perturbação. Olha o que ele vai falar da igreja Tabernáculo Brana. E perturbação, e maledicência, difamação, e alvoroço ao redor da igreja. Isso é o que dispersa a igreja. Isso mostra que o diabo entrou em você, e isso mostra que o Espírito Santo te deixou. E a maneira que você atua, temos que parar um pouquinho, observar, Senhor, o que eu estou fazendo de errado? Será que está só todo mundo é errado? Eu não, estou certinho. E a maneira que você atua, isso mostra o que você é. Se você tem tido um velho temperamento, que sacode os punhos e sai aqui, alvoroça ou critica, ou é vulgar, com palavras baixas, somos permitidos a isso? O homem interior nosso, que Jesus Cristo morreu por este homem interior, ele se sente ofendido com o que nós falamos. Ele se sente. Ninguém precisa de falar para você. Lá dentro, aquela luzinha acende. O critica e é vulgar e coisas como essas, mostra de onde isso está vindo. Agora, há somente uma coisa a fazer. Ele mostra o problema, mas não nos deixa somente em problemas. O irmão Brana sempre nos dá uma maneira de escape. Há somente uma coisa a fazer. Tira essa coisa dali. Tira isso daí. É a sua decisão. Tira isso daí.
e a pomba voltará ao seu coração. O Espírito Santo deseja entrar. Ele está somente assentado ali fora nos ramos das árvores, em algum lugar, pronto para voar de volta por si próprio e entrar em você e lhe dar amor e paz e gozo como você costumava ter. Não, mas eu estou certo nisso, eu não vou arredar o pé disso aqui não, e está errado isso e está errado aquilo. Ceda seus direitos, tudo no fim está certo, o Senhor vai arrumar tudo no final. O irmão do irmão Brana cantava um hino, não lembro a letra, mas o assunto o sentido é, no fim tudo, se alguém lembrar, pode falar, no fim tudo vai ser justificado, tudo vai ser justificado. Nenhum homem vai colocar outro homem lá no arrebatamento, é Jesus Cristo. É Jesus Cristo que nos guia sempre. Há somente uma coisa a fazer, tire essa coisa dali e a pomba voltará ao seu coração, repetindo. O Espírito Santo deseja entrar, ele está somente assentado ali fora nos ramos das árvores em algum lugar, pronto para voar de volta por si próprio e entrar em você e lhe dar amor, e lhe dar paz, e lhe dar gozo como você costumava ter. Não costumava ter? Costumava ter. Era tão bom, não era? E lá você vencia. Hoje nós podemos vencer de novo. Vamos deixar isso para lá. Ele está pronto para fazer isto hoje. Ele deseja e anela fazer isto. Ele deseja fazer isto. Fazer o quê? Entrar no nosso coração. Porém, você não lhe deixa fazer. O Brana fala, porém, você não lhe deixa fazer. Oh, Jesus, não deixa eu fazer isso. O Senhor quer ter companheirismo comigo. E eu estou com a raiz de amargura, Jesus. E o Senhor não pode andar junto com a raiz de amargura num coração só. Agora, eu não estou falando para vocês, pessoas de outras igrejas, eu estou falando para o Tabernáculo Brana. Esse é o problema aqui. Ah, tá vendo? Então o irmão Brana está falando só lá para o Tabernáculo Brana. Quer dizer que as outras mensagens, bastante mensagem que ele pregou, coisa boa, é boa, bom para nós. Nós aceitamos, abraçando. Ordem da igreja, bom, peraí, algumas ressalvas. Não, nós não temos que escolher o que o profeta deixou. Temos que receber na íntegra, abraçar com o coração. Isso é meu, isso sou eu. Tabernáculo Brana foi lá em Jeffersonville? Não, é aqui, é hoje aqui. Se não for assim, aí sim eu creio que é uma denominação. Isso é o que faz a pomba alçar o seu voo. Só uma ressalva. E não temos nenhuma ligação com o irmão José Brana. A ligação que nós temos com ele é de alma, nós oramos por ele, nós o amamos. Tem gente aqui que conhece, né? Já o conhece pessoalmente, mas nós não conhecemos, mas o amamos de coração, de alma. Por quê? Falam isso, falam aquilo dele. Olha o que ele tem colocado nas nossas mãos. Quanta coisa boa esse irmão José tem feito. Que ministério maravilhoso. Sem dinheiro e sem preço. Realmente ele é um profeta de Deus. Tem entregado, né? Tem uma mensagem que o irmão Brana fala assim, falando sobre esse assunto profeta. Ah, então José é profeta. É, da mesma forma que ele chamou o Billy Paul. Ah, chamou o Billy Paul? Chamou o Billy Paul. Ele chamou várias criancinhas lá, profetas, e mais uma coisa, profetiza também. Dessa forma que o José é profeta, eu creio. Fazendo coisas boas um para os outros, falando a palavra verdadeira um para os outros. Isso é o que faz a pomba alçar o seu voo. Imediatamente, então, o Espírito Santo se vai, voa para longe. Ele não pode suportar esse tipo de espírito. Não é à toa que o profeta de Deus fala assim. Existem certas pessoas que nós gostamos de ficar perto. As outras não vamos nem falar, né? Os irmãos lembram da passagem. Por que será? É a atmosfera, é a conversa que se cria ali. Essa é a razão pela qual as pessoas estão na condição que elas estão. É porque elas deixam o espírito errado entrar em seus corações e em suas vidas. Agora observe o 94, 93, eu estava seguindo a sequência certinho aqui, 93, agora 94. A Bíblia diz que essa é a razão pela qual há tantos enfermos e aflitos entre nós.
Que coisa, né? A Bíblia diz que esse profeta de Deus, na mensagem, a igreja e sua condição, 94, a Bíblia diz que essa é a razão pela qual há tantos enfermos e aflitos entre nós. A força da oração se quebra. É por causa de tais coisas, nós devemos ser dóceis, pacíficos, para que a pomba possa habitar em nós. Porém, você vê a razão pela qual, 96, pela qual ele não podia habitar. Você era um cordeiro, então. Porém, quando você veio a ser um lobo, ele teve que tomar o seu voo. Aí o irmão Brana faz uma pergunta, parafraseando o outro. Eu deixei isso, irmão Brana? E o irmão Brana responde, sim, quando você andou ouvindo a esse mexerico, quando você ouviu a essa mentira, quando você saiu dizendo, bem, tem um direito, tem direito, tem direito. Aí caiu nessa situação. 97. E a única maneira de ser dirigido pelo Espírito de Deus é manter-se dócil, não conhecer muito. 98. Você pensa, eu conheço muito. Sim, você tem o seu cérebro todo trabalhando, e você conhece todos os livros e todas as respostas, e todo o grego e todo o hebreu, e não tem nenhum lugar para a pomba descansar. Você conhece tudo, então a pomba não pode lhe guiar, porque você conhece demais. O cordeiro não reclama conhecer nada. Ele tem que ter alguém para lhe guiar. Amém? Ele não conhece nada. Amém. A única coisa que sei é: Cristo Jesus morreu para me salvar. Ponto. Não está bom? Jesus morreu para me salvar. Eu aceitei isso. Pronto. Amém. 102. Volte a ser um cordeiro dócil. Volte a não saber nada. Volte simplesmente a submeter-se a si mesmo a Cristo. Abrindo parêntese, lembro que o pastor Joaquim, no encontro agora, falou assim: enche a cabeça com notícias, não foi isso? Com notícias e tanta coisa, e na hora do aperto não tem poder na oração. Mais ou menos isso que ele falou. Na hora das dificuldades, das aflições, cadê a oração? O que vai resolver eu ler sobre a economia desse país? Jogado aos corruptos? Foi o que foi falado, né? Criminosos, governamentais, controlando tudo, todas as esferas. O que vai resolver? Eu, o irmãozinho, aqui, eu, lê aquilo lá. Vai entrar um espírito de murmuração. Justo? Nossa, mas é absurdo isso, não pode. O que vai adiantar? Não tente saber nada, somente ande mansamente, quietamente. Profeta de Deus 102. Humildemente, docilmente, e a pomba lhe guiará. Porém, quando você vê alguém falando bastante, e outra pessoa calada, quieta ali, não consegue encaixar palavras naquela conversa, por que será? Não consegue, não está tendo casamento aquilo ali. Porém, todas as vezes que você sai para dar ouvidos a esse mexerico e manifestando esse temperamento, pensando que você tem um direito de fazer isso e fazer aquilo, a pomba toma o seu voo e se vai embora. Então, você já não a tem mais. Agora, ela não está muito longe de você esta manhã, igreja. Ela está pousada exatamente ali fora, sobre o ramo da paz. Ele fala num tom bem poético, né? Exatamente ali sobre o ramo da paz, de paz, esperando que a sua natureza seja mudada. A era da igreja de Filadélfia, no antigo, na versão lá de Goiânia, é o parágrafo 94, 95, e aqui é a página 275. Quando estive no Oriente, eu vi que de noite o pastor ajuntava todas as suas ovelhas. Ele as punha, ele as colocava no aprisco,
O pastor. Então ele as contava. Quando estava seguro de que todas estavam dentro, ele se deitava na entrada do aprisco e se tornava literalmente a porta do aprisco. Pastor, porta. Porta, entrada. Entrada de tudo. Pastor fechou a porta, não entrou. Abriu a porta, entrou. Ninguém podia sair ou entrar sem passar pelo pastor. Ele era a porta. No dia seguinte, eu estou lendo isso aqui por causa da história lá que os irmãos sabem, daquele pastorzinho que entrou andando naquele mercado, né? Por causa disso. No dia seguinte, enquanto passeava de jipe com um amigo, eu observei que um pastor começava a conduzir seu rebanho para a cidade. Imediatamente todo o tráfico parou para que as ovelhas pudessem passar. Ora, as cidades lá no Oriente não são como aqui. Nós mantemos todas as nossas mercadorias dentro. Porém, lá é como uma grande feira de agricultores com todos os produtos sobre o calçamento. Eu lembro da Bahia. Assim, né, Zaminha? Eles colocam as coisas tudo na calçada lá e às vezes joga só uma lona lá. O que eu lembro aqui no Brasil é só lá que é mais ou menos assim. Eu acho que aqui em Minas Gerais nunca vi, não, né? As coisas de comer, assim, ó, no chão. E a pessoa passando, né, no chão, às vezes uma lona, né? Às vezes colocam um estrado, alguma coisa, não diretamente no chão. Pois bem, eu pensei, ó que coisa, aqui vai começar um tumulto. Espere até que aquelas ovelhas vejam toda aquela comida ali fora, passando entre comida, apetitosas. Vocês todos conhecem a história, né? Mas a gente pega alguns verbos aqui, muito interessante para nós, sobre guia, né? Espere até que aquelas ovelhas vejam toda aquela comida ali fora. Porém, quando o pastor foi avante, aquelas ovelhas apenas o seguiram, exatamente em cada passo. Elas olhavam para todas aquelas mercadorias, mas nenhuma ovelha tocava em nada. O pastor não deu, o pastor delas não deu, né? Aquele alface ali, não deu. Já tinha alimentado lá atrás. Nós lemos no começo, é dever do pastor, né? Oh, se eu apenas pudesse falar a língua deles, eu mesmo teria parado o tráfego e lhes pregado um sermão sobre o que eu acabara de ver. Coisa boa, né? Profeta de Deus. Quando você é ovelha, que pertence ao grande pastor, você segue exatamente cada um de seus passos, como aquelas ovelhas fizeram. Você não será tentado a virar para o lado por causa de alguma grande flor de igreja, ou para ouvir a voz de algum DD, doutor em divindade, ou PhD, doutor em psicologia, ou LLD, doutor em leis. Porém, você ficará com o pastor. Pastor com letra maiúscula, pastor Jesus. E nós com o nosso pastor, com o nosso ministério, com o que temos aprendido, com esse abençoado ministério do companheirismo no Brasil. Sem enaltecer homem algum, mas é o ministério, apresentado por diversos homens, que dão a vida por esta mensagem, pregam sem nenhum interesse apenas de levar as pessoas a um contato mais perto de Jesus com elas. Este ministério que nós amamos, este ministério que nós morremos, damos a nossa vida por ele. Porém, você ficará com o pastor. A Bíblia diz que as ovelhas conhecem a sua voz e o seguem. Porém, a voz de um estranho, o pastor não precisa ficar falando, não, isso, não escuta isso, não vê isso, não fala isso, não entra nisso, não passa o dedo nisso, não faz isso. Passar o dedo é no touchscreen lá, né, do celular, do smartphone, e passa para cá, procurando. Nós temos alimento farto, não precisa disso. Temos alimento farto aqui, ó, Deus entregando para nós. Né? Porém, a voz de um estranho somente fará com que fujam e corram após seu verdadeiro pastor.
corram para o seu verdadeiro pastor. E ele conclui aqui: louvado seja Deus. Terminando, não podia deixar de ler um guia, né? Já foi o tempo, mas vou só ler uns 2 parágrafos pequenininhos aqui. 14, um guia. Agora, um guia tem que conhecer o caminho. Ele tem que saber para onde está indo e o que ele está fazendo e como tomar conta de você pelo caminho. Ele tem que ver para onde você está indo para que não se perca. Um guia é um homem selecionado. Um guia, 18, sabe onde ele está. Um guia sabe onde ele está. Não importa o tempo, como está o tempo, se está escuro, claro. O irmão Brana fala aqui, antes de um pai que teve seu filho morto nos braços por causa disso, que ele não tinha um guia e fechou o tempo bem rapidinho e ele morreu, né? O menininho morreu nos braços desse pai. E alguns escoteiros também morreram, por quê? Tudo parecia a mesma coisa para aqueles escoteiros. O lugar onde eles estavam passando, eles se perderam porque o irmão Brana fala, a marcha da morte. É um ditado popular dos índios lá, né? Quando a pessoa se perde, tudo é igual. Os ambientes, ela vai e passa por aquele lugar várias vezes, ela não consegue sair daquele lugar. Tudo é a mesma coisa? A mensagem do profeta de Deus é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Por isso que nós temos um ministério, pastor, nós temos o encontro para estabelecer, para mostrar, pondo-nos ao lado de Jesus, para mostrar as coisas como são. Tem assuntos lá que foi pregado, agora no plenário não foi liberado, porque tem um filtro. Tudo que se prega no plenário é despejado, é entregue ao povo? Não. Os irmãos lembram o pastor Zizito pregando sobre pondo-nos ao lado de Jesus, né? O sistema de Deus. Agora, um guia sabe onde ele está, não importa o tempo, ele está equipado para fazer aquilo, ele sabe o que está fazendo, ele está familiarizado com tudo, ele reconhece a aparência de tudo. Pastor Joaquim, numa mensagem, pastor Joaquim Gonçalves, numa mensagem de programa de rádio, ele disse assim: pelo andar da carruagem, pelo barulho da carruagem, você sabe o que vem dentro dela. Se é tora, se é milho, se é isso, se é aquilo. Pelo jeito, pelo barulho da conversa, você sabe o que vem por dentro. Não sabe? Ele sabe o que está fazendo, ele está familiarizado com tudo, ele conhece a aparência de tudo. Então, ele pode estar no escuro e pode sentir uma determinada coisa. Por quê? Ele é um homem selecionado por Deus, né? 27. Esse é o problema com os cristãos hoje. Eles esperam até que caiam as trevas, então você descobre que foi deixado sem um guia. Sem um guia. Neste mundo tão turbulento, tão cheio de informações, precisamos de um guia. Nós não somos pessoas para distinguir aquilo. O guia é o único. Devemos ter isso em mente. Estou entrando num assunto que eu não sei como vou sair disso. Não posso me posicionar. Não sei. Vamos conversar mais com o pastor, vamos orar no assunto, vamos deixar o guia dirigir sobre isso. Está errado? Não é a forma correta de pensar sobre qualquer assunto, quanto mais o espiritual? 31. Deus, no Velho Testamento, enviou profetas. Eles eram guias, porque a palavra do Senhor veio ao profeta. E agora Deus sempre enviou seus guias. Ele nunca ficou sem um guia através das eras. Deus sempre teve alguém que o representou nesta terra, em todas as eras. É melhor você permanecer atrás, 57, atrás da palavra. A palavra te guiará, porque a palavra é Cristo, e Cristo é Deus, e Deus é o Espírito Santo. Fique atrás da palavra. 58. Sim, Senhor, fique com o guia. Fique bem atrás dela, não fique na frente dela. Eu vou adiantar as coisas. Quais são os 2 ismos? É uma coisa correta, adiantada ou atrasada. Fique com o guia, fique bem atrás dela, não fique na frente dela.
ficar na frente do pastor, orientando o pastor, fique atrás dela, deixe isto te guiar. Não guie isto, você deixe isto prosseguir. Às vezes pensa que nós podemos pensar, advogando em causa do pastor, de jeito nenhum. Estou pregando a mensagem, nós estamos lendo que o profeta pregou, né? O profeta de Deus pregou. 107 aqui nós resumimos. Terminamos, né? 107, um guia. Ele, Jesus, vamos fechar os nossos olhos, por favor. Todo mundo fecha os olhos, só o diácono. Gostaria que o pastor Zito se colocasse aqui para orar pelas pessoas que querem ter Jesus como um guia. Pastor Zito, fica aqui de pé, por favor, ali, ó. Aí a pessoa vem aqui e o Senhor vai orar por elas, por favor. Ele tem sido meu guia através da vida. Ele tem me guiado à vida. Foi Ele quem me guiou à vida. E Ele é minha vida. Sem Ele, eu não tenho vida. Sem Ele, eu nada quero. Ele é meu tudo, em tudo. Nas horas de meus problemas, Ele está ao meu lado. Ontem, Ele me abençoou. Hoje, Ele fez o mesmo. O que posso esperar? O mesmo para sempre. O mesmo para sempre. Ele é o meu guia. Há almas aqui no altar, foram tocadas pelo Senhor Jesus, que precisam, Senhor, deste toque da pomba, deste leve toque, Senhor. Ó Deus, eu mesmo, nós todos, como o irmão Brana disse, estamos todos enredados. Às vezes precisamos, ó Deus, de um chacoalhão, de uma doença, de provas e lutas, para acordar, para saber qual é a situação diante de Deus. O mundo não importa o que o mundo pensa de nós, mas e Deus, e diante de Deus, como a minha alma está hoje? Ó Jesus, nós ansiamos, desejamos com todo o nosso coração este leve toque da pomba, o Espírito Santo. E esta friagem, Senhor, possa ser dissipada pelo calor do Espírito Santo. E esta incerteza, Senhor Jesus, com a Tua chegada vai embora. Esta doença que bate na cara da gente falando, você não tem fé para ser curado. Aqui, Satanás, está um pastor ungido pelo Senhor, e com o toque das mãos dele, com a oração da fé, você sairá expulso nessa noite. Você já foi vencido lá na cruz. Todas as manchas, todas as lutas, todas as provas, o que são, Satanás, para nos fazer chegar mais perto de Jesus. Você está derrotado. Nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ó Jesus, aceita o louvor, a gratidão dos nossos corações. Aceita a oração deste nosso pastor Zizito. Tem pregado a palavra de Deus sem interesse algum, somente levar as pessoas a um contato mais perto, mais íntimo com Deus. Ó Jesus, abençoa, Senhor, este irmão, esta irmã. Abençoa cada um destes tocadores, Senhor, dos cantores, Senhor. Nós queremos viver, nós não damos conta, mas nós queremos viver mais perto do Senhor. Pega na nossa mão, nos guia, Senhor, pela vereda da justiça, por amor do Seu nome. Porque eu não tenho condição alguma, não tenho inteligência, não tenho forças, não tenho riquezas para eu mesmo me guiar neste mundo e chegar pronto para o arrebatamento. Eu não tenho isso, eu preciso disso, Senhor.
Ó Jesus, o irmão Brana fala na mensagem desespero. Precisamos entrar em desespero, Senhor. Até quando, ó Deus, até quando o Senhor não vir, ó Deus? Mantenha-nos seguros com estas mãos tão benditas que foram feridas lá na cruz. Por nós, pelos meus pecados, pelas minhas incredulidades, o Senhor se deixou cuspir no rosto aqueles cravos em suas mãos, nos teus pés, aquela cruz tão pesada, aquela coroa cheia de espinhos, por mim, foi por mim, pelos meus pecados, pelas minhas vergonhas, pelas minhas decepções. Não foi em vão, Jesus, a tua morte. Eu aceito aquilo. Cada um aqui aceita, Senhor, pois nós cremos, nós somos um povo crente. Nós cremos que o Senhor é o mesmo ontem, o Senhor é o mesmo hoje e é eternamente. Ó Jesus, muito obrigado, Senhor. Glória a Jesus, louvado seja o Senhor. A igreja permaneça de olhos fechados. Vamos deixar o Espírito Santo trabalhar humildemente, sinceramente. Ninguém aqui, ninguém está levando mérito, somente Jesus Cristo. É somente Jesus Cristo, é somente o Senhor Jesus Cristo. Esqueça o homem, esqueça o homem. Deixe a sua alma entrar em contato com o Senhor Jesus Cristo. Já é tempo, já é tempo, já é tempo. Desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Oh Jesus, precisamos de um contato mais perto com o Senhor. Precisamos falar menos, ó Deus. Preciso, ó Deus, ser guiado por isto, ó Deus. Eu preciso ficar quieto até o Senhor tocar. Até o Senhor dirigir, Senhor. Ó Deus bendito, ó amado Deus, nós cremos, ó Deus, tem sido pessoas curadas nesta noite, libertadas, ó Deus, pelo Teu sangue, pela manifestação do Teu poder. O Filho do Homem está aqui nesta noite, o Espírito Santo. Ó Deus, liberta, Senhor, as pessoas que estão querendo esta libertação. Toca nas pessoas, nos jovens, nas crianças, Senhor. Que as crianças possam ser obedientes. Dê o espírito temente, que as crianças possam ter o exemplo nos lares, com os pais. Pais pios que ensinam suas crianças a orarem, a amarem o profeta, a amarem a mensagem, a amarem a Bíblia, a amarem a sua vinda, a amarem o arrebatamento. Ajuda esses jovens, Senhor. Tantas oportunidades para saírem deste amado caminho, deste dócil caminho, estreito na realidade, difícil, mas é o caminho, jovem, que leva à vida eterna. Não esqueça disso quando estiver sendo proposto algo para você, moça. Você é uma filha de Deus, você é um filho de Deus, rapaz. Você tem um mundo, uma nova cidade que está te esperando. Um pedacinho dela lá é sua, é seu. Oh Jesus, tantos casais aqui nesta noite, eu mesmo, ó Deus, quantas vezes nós não temos agido de uma maneira correta para com nossas esposas, para com os maridos, as esposas podem falar, mas o Senhor conserta tudo, o Senhor nivela tudo, o Senhor tira todas as intrigas, o Senhor dá uma libertação total.
O diabo quer ser vencedor, mas Jesus é o vencedor. É Jesus que faz esta união. É Jesus que une este casal debaixo do sangue de Jesus Cristo. Ó sangue de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Abençoa, Senhor, os anciãos. Alivia, Senhor, as dores. As doenças tira, Senhor. Tem misericórdia. Anima, Senhor. Que possa ter um reânimo, ó Deus. Estarem animados, ó Deus, a continuar neste caminho que de tão longe já vem, ó Pai. Mas que eles, como nós todos, possamos ter a certeza de que estamos mais perto daquele grande dia do que estávamos ontem, do que estávamos há 5 anos atrás, do que estávamos há 10, 15, 20 anos atrás. Estamos muito mais perto agora. Senhor, nós pedimos, toma o controle das nossas vidas, Jesus. Toma o controle das nossas vidas, Senhor. Toma o controle das nossas crianças, Senhor. Toma o controle dos nossos negócios, Senhor. Nós não sabemos dirigir nós mesmos, ó Deus. Toma o controle, Jesus. Pedimos, Senhor, com coração humilde, com coração sincero, sem interesse nenhum, Senhor. Somente isso, estar mais perto do Senhor. Mais perto quero estar, Senhor, de Ti, a cada dia que passa mais perto. Oh Jesus, aceita o nosso louvor, aceita a nossa adoração, aceita a nossa humildade, Senhor, mesmo que nós não damos conta de sermos aquilo que deveríamos na realidade ser, pelo tanto que já temos escutado, ó Deus. Mas o Senhor é um Pai tão longânimo, tão maravilhoso, tem tido tanta paciência conosco, Senhor. Oh Jesus, o Senhor tem visto cada lágrima nesta noite. Eu mesmo não vi, estou de olhos fechados desde o começo, não vi nenhuma, mas o Senhor viu cada lágrima, Senhor. O Senhor viu cada pedido, Senhor. Oh Deus, se eu pudesse, eu faria. Se o irmão A, o irmão B, o pastor pudesse, faria por este irmão aquilo que ele necessita, por esta irmã, mas nós não podemos, Senhor. É só o Senhor, Jesus. O que nós podemos fazer é interceder uns pelos outros, como nunca fizemos antes. Que nós possamos ter um amor um pelos outros, e abraçar de coração, sorrir de coração, e isso transmite alegria, isso transmite cura, isto transmite libertação, isto transmite fé e fé para vencer, isso transmite fé para o arrebatamento. É o nosso único interesse neste mundo. Não temos nada em nossos corações que desejar deste mundo. Somente o arrebatamento, somente a transformação dos nossos corpos físicos para estar do outro lado, para olhar a tua dócil e amável face como foi cantada, e face a face vê-lo-ei, e face a face vê-lo-ei. Oh Jesus, que aquele espírito de desespero, de clamar, ora vem Senhor Jesus, possa estar a todo momento em nossas vidas. Que possa haver, ó Deus, uma transformação em nossas vidas, não hoje, mas constante, Senhor. Uma transformação pelo arrependimento, uma transformação pelo contato íntimo do Senhor Jesus com a pessoa, com o irmão, com a irmã. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Jesus.
Foi de Cristo a mão ferida que me deu libertação do Calvário ainda estendida. Veja-me ofertar perdão. Seu toque guiador me indica o bom caminho. Seu toque guiador ao alvo me conduz. Preciso nele confiar mesmo entre espinhos, pois traz-me forças esse toque de Jesus. Toque guiador me indica o bom caminho. Seu toque guiador ao alvo me conduz. Preciso nele confiar mesmo entre espinhos, pois traz-me forças esse toque de Jesus. Quão precioso é esse toque quando vem os vendavais, logo que minha alma invoque a bonança em tudo a paz. Seu toque guiador me indica o bom caminho. Seu toque guiador ao alvo me conduz. Preciso nele confiar mesmo entre espinhos, pois traz-me forças esse toque de Jesus.
fonte, fonte. Amém. Graças a Deus. Irmão Marcinho, faz a oração final. A igreja fique de pé. Culto, então, de domingo que vem, às 9 horas. Culto de passagem de ano. Senhor Jesus, nós reconhecemos, ó Pai, a nossa necessidade de ter o Senhor como nosso guia.
Que nós possamos abrir os nossos corações, Senhor, e receber essa palavra e viver essa palavra, Pai. Guia-nos, Senhor, como aquele pastor guiou aquelas ovelhas, quando passava em meio a tantos mantimentos, tantos alimentos, e eles estavam tão enriquecidos do teu alimento, que eles não necessitavam olhar nem para a direita nem para a esquerda. Que nós possamos seguir, ó Pai, o nosso líder, que o teu Espírito Santo tenha liberdade de pousar em nossos corações, os nossos corações rejubilando pela tua presença, ó Pai, e podermos doarmos as nossas vidas em prol da tua causa, Pai, e que nós possamos dizer, como Paulo disse, que não vivemos nós mesmos as nossas vidas, mas o Senhor tem vivido em nossos corações. Ajuda-nos, ó Pai, nessa semana que se inicia, que nós possamos refletir a tua luz, a luz do teu evangelho, e que nós possamos dar gosto, ó Pai, a este mundo, ser o sal, ó Pai, que tempera, que dá o gosto, o prazer em te servir, através de nossas vidas, que nós possamos, ó Pai, também guiarmos outros à tua paz, ó Pai, encontrar a tua liberdade, Senhor, e esperar pela tua vinda. No nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos, ó Deus. Amém, Jesus.